Olá pessoal! Ainda faltam 4 minutos para o horário que eu tinha então programado para a live, mas eu estou aqui a entrar para nós podermos fazer testes. Como é que está o áudio? Digam-me. E, né, vida real, a Juliana deveria estar a dormir a esta hora. Obviamente que não está, não é? Que ela tinha que me fazer enfim, a partida, né? Tinhas que me pregar a partida e está aqui super acordadíssima. Já lhe dei mama antes da live, para ver se ela fica aqui quietinha. Mas, enfim, Shimai, ela pode aparecer aqui, né? Ela está com sono, então eu vou ficar aqui a tentar embalá-la, ver se ela adormece. Se ela não adormecer, a Juliana vai aparecer, vai fazer parte da live, porque enfim, ela também faz parte hoje em dia, não é, de todo este projeto. Eles foram gerados juntos, portanto, a Juliana é a irmã mais velha e o Liberta-te é o irmão mais novo. Né, filha? Pois é, a irmã mais novo. Era suposto ele ter saído antes da Juliana, ele ter nascido antes da Juliana, mas enfim, não deu. Ela veio antes dele, mas foi quase como parir um filho, foi um processo longo também e foi muito engraçado porque sempre que me perguntavam ai, estás ansiosa para a Juliana nascer? Eu só pensava, eu estou ansiosa é que o livro saia. Deixem-me ficar lá dentro que eu ainda preciso de me organizar. Mas enfim, não podia dizer, não é? Mas essa era a minha vontade, era dizer, eu estou ansiosa é que o livro saia. Obrigado, desde já obrigado à gente que mandou mensagem, que comentou. Eu estou a tentar acompanhar, não é? Mas pronto, enfim, são muitas mensagens, graças a Deus. A Juliana também está aqui no pedaço. E eu devia ter contratado o Boy Magia para ficar em casa hoje, mas eu não pensei que fosse ter tanta adesão e então não programámos essa parte, mas também não faz mal, a gente faz como, enfim, vocês sabem, né? Vida real e é mesmo assim, as coisas acontecem e também é assim que a gente aprende. Ela está tão fofinha aqui a comer os dedos. Se ela não adormecer eu já vos mostro. Mas vamos então passar ao conteúdo da live, que é para não ficar muito longa. Ai, eu não consigo me concentrar, não te posso trazer aqui, porque as pessoas não vão conseguir se concentrar. Ai, ela fica-se a rir tão fofa. Oh my God, obrigada! Algumas pessoas já compraram e eu realmente estou a ficar assim, oh my God, eu espero ter livros suficientes porque nós fizemos realmente poucas cópias. E pronto, enfim. Mas de qualquer maneira pode haver outras edições, etc. Vai haver outros formatos também. Mas nesta primeira fase, enfim, vamos ver como é que vai correr. Já aqui no início da live também quero dizer que vou-vos dizer como é que vai ser então para participarem do sorteio. Boneca! Para participarem então do sorteio, para se habilitarem a ganhar então um dos livros. Portanto, para quem já comprou, se vocês participarem e ganharem, nós devolvemos o valor. Para quem não tiver comprado, se calhar então é mais interessante esperarem pelo sorteio e depois, se não ganharem, fazem então a compra, não é? Se tiverem interesse em adquirir. Então, como é que nós vamos fazer esta live? Eu vou então navegar aqui um bocadinho pelo livro, pela estrutura do livro, para vocês saberem um bocadinho aquilo que podem esperar do livro. Vou-vos ler a sinopse do livro, portanto o que vem aqui atrás, não é? Algumas pessoas, enfim, não leem, há pessoas que estão habituadas a ler livros, etc. Mas há muita gente que não lê e talvez não esteja tão familiarizada com os termos de um livro. Então pronto, eu vou-vos ler então a sinopse, vou-vos ler um bocadinho do primeiro capítulo e vou-vos ler também os agradecimentos. O resto depois fica, não é? Ao critério de cada uma que queira então adquirir o livro. Espero muito que vocês gostem e sobretudo que possa realmente impactar e fazer a diferença na vida de alguém. Se não for na vossa, se vocês forem sortudas por nunca terem passado por uma relação assim, que ele vos ajude a nunca passar por uma relação assim, porque nunca é tarde. E eu já vi e ouvi vários e vários relatos de pessoas muito mais velhas do que eu, com 40, 50, 60 e mais anos. Acreditem que é verdade, eu trabalho com o público e são pessoas que, enfim, eu acabo por desenvolver ali uma certa relação e acabam por me contar muitas coisas, muitas vezes muitas coisas íntimas da vida delas e eu já tive clientes, enfim, de todas as idades a cair em relações abusivas. Enfim, nestas teias e nestas amarras, nestes labirintos que se criam de uma maneira que nós nem sequer nos apercebemos e quando damos conta já não conseguimos sair. Eu tive a sorte de não ter uma relação agressiva fisicamente, era uma relação abusiva sim, de outras maneiras, que ainda às vezes é mais difícil ainda de sair porque nós não temos a certeza se aquilo realmente está a acontecer ou se é coisa da nossa cabeça e daí também eu ter passado tantos e tantos anos sem me conseguir libertar porque era tão, sabem, eram nuances tão difíceis de perceber que, enfim, eu fui-me deixando arrastar.
Um, e o que é que eu estava a dizer? Enfim, perdi-me. E pronto, se vocês forem sortudas de não terem passado por isto, mas que tenham alguém por perto, alguém que vocês conheçam, porque infelizmente é algo que acontece com muita frequência, que vocês possam então ter um olhar mais empático ou saber como ajudar essa pessoa, porque não é fácil ajudar pessoas que estão em relações abusivas, não é fácil ajudar pessoas que muitas vezes não querem ser ajudadas, e mesmo aquelas que querem ser ajudadas, é difícil, pessoal, é mesmo muito difícil e muito complexo. E eu posso vos dizer que é tão difícil de uma pessoa que não passa por aquilo entender quanto nós mesmas que estamos lá dentro. Agora imaginem, se nós que estamos na relação não conseguimos entender, imaginem o quão mais difícil é para quem está de fora. Portanto, sobretudo não julguem e tentem, enfim, ouvir e, enfim, olhem, rezar para que aquela pessoa possa, o mais rápido possível, abrir os olhos e ter força e coragem suficiente que são necessários para sair, porque infelizmente há muitas relações destas que acabam em morte e se não fossem tão perigosas isso não acontecia, não é? Às vezes há pessoas que descredibilizam, ai, eu não sei porque é que não sais disso, ai, sai logo disso de uma vez, e depois a pessoa acaba por falecer, não é? Por ser assassinada, que é mesmo assim a palavra certa, e, né? As pessoas ficam, que pena, ai, nunca pensei que fosse chegar naquele ponto, pois é. Porque as pessoas acham sempre que é muito fácil, sobretudo para quem está de fora, é muito fácil sair, é muito fácil largar, é só largar e pronto. Não é só largar e pronto. Há muita coisa envolvida, há muitas pessoas envolvidas, há famílias envolvidas, não é? Eu posso falar por mim, eu sentia aquela família como também minha família, não é? Fez parte da minha vida durante quase 9 anos, durante a fase mais decisiva da formação da minha personalidade, não é? Eu comecei a namorar quando eu tinha 15 anos, e terminei a minha relação quando tinha 24, ou seja, eu vi filhos a nascer, eu vi sobrinhos a nascer, eu vi pessoas, enfim, a crescer também, não é? E então não é só nós desprendermos-nos ou terminarmos uma relação com aquela pessoa, nós acabamos por terminar uma relação com todas as pessoas envolventes, acaba por ficar ali um tabu que não se fala, amigos que se possam ter criado em comum, enfim, que raramente se criam amigos em relações abusivas, mas enfim. Perdem-se, então perde-se muito mais do que uma relação apenas. Então vamos lá. Eu vou-vos mostrar aqui realidade das realidades. Nem eu tenho o livro finalizado. Este livro que eu tenho aqui, que é o único que eu tenho, eu já vou explicar um bocadinho mais como é que vai funcionar essa questão dos livros aqui nos Estados Unidos e em Portugal, já vou lá chegar. Foi então a prova que me foi enviada, ele ainda não está colado, portanto as páginas, não é? Não estão coladas no livro. Quando nós criamos um livro, não é? Enfim, o local, a editora onde nós imprimirmos, envia-nos a prova, que vem assim, e depois nós aprovarmos e testar tudo certinho, é que é enviado então para impressão em massa. E então eu tenho apenas este. Isto também para vos inspirar, façam com aquilo que vocês têm hoje. Nem sempre vai estar tudo perfeito, aliás, nunca vai estar tudo perfeito, não é? E se nós vamos estar sempre à espera que as coisas estejam perfeitas para lançar, ou para fazer, ou para, enfim, avançar, nunca o fazemos. E esta criação do livro ensinou-me muito isso, que não precisamos de esperar que esteja tudo pronto para lançar, para começar, para fazer, porque senão nunca fica feito, a verdade é essa, e a gente aprende a fazer. Então pronto. Antes de eu passar aqui à apresentação do livro, que eu sei que vocês querem saber isso primeiro que tudo, e foi algumas das perguntas que me mandaram também lá no Stories, quando eu falei sobre a live. Barulho! Foi então o valor, como é que vocês podem fazer para adquirir, e se está disponível noutros países para além de Portugal. Então, os livros físicos estão em Portugal, o meu público maioritariamente está em Portugal, enviar para os Estados Unidos é muito caro. Eu posso-vos dar aqui um exemplo, eu queria enviar 30 livros para os Estados Unidos e ficava a 400 euros. Não compensa, assim, de todo. Lançar um livro é um investimento muito alto e, enfim, pagar 400 euros só para o envio para os Estados Unidos era completamente impensável. E então, ainda estamos a ver como é que vamos fazer essa parte, trazer livros para os Estados Unidos. De qualquer maneira, para os Estados Unidos não vão ser trazidos muitos livros, porque, como eu disse, foram imprimidos muito pouca quantidade. Tu queres aparecer? Anda cá, oh my god, eu disse que isto ia acontecer, E ninguém vai ouvir nada do que eu tenho a dizer, Juliana, não é? Ela já está com sono, mas ela não quer dormir, porque ela tinha que me fazer esta, não é, Juliana? Enfim, ai, perdi-me, oh my god, I'm sorry, pessoal, mas isto, enfim, ter um bebê é assim. Ai, como eu estava a dizer,
poucos livros serão trazidos aqui para os Estados Unidos porque nós imprimimos muito poucos livros. O meu público, como eu disse, maioritariamente está em Portugal, portanto vamos deixar mais livros em Portugal porque imprimimos muito poucos livros, pelo que eu estou a perceber agora. E então, para aqui nós vamos trazer 30 livros mais ou menos, alguns deles já estão guardados, ou seja, vão sobrar muito poucos livros. Quem quiser comprar aqui nos Estados Unidos o livro físico, então, vai ter que o comprar em breve, para que não esgote aqueles que ainda temos disponíveis para os Estados Unidos, não é? E vai ter que esperar para quando ele chegar. Para quem está em Portugal, vocês podem então encomendar o livro através de mensagem privada, basta me enviarem uma mensagem, eu vou-vos então enviar os meus dados, não é? Para que vocês possam fazer a transferência, podem pagar ou por transferência bancária ou por MBWay e depois só precisam de enviar então o comprovativo, o vosso nome, a vossa morada e nós fazemos o envio dos livros. Uma vez que eu não estou em Portugal, infelizmente ainda não me posso dividir, os livros não vão poder ser, aqueles que forem vendidos em Portugal, não é? Não vão poder ser assinados, enfim, eu gostava muito de fazer essa parte, mas lá está, nesta primeira edição não vai ser possível. O que é que eu vos sugiro? Quando eu for a Portugal, nós podemos tentar organizar um dia para eu fazer então dedicatórias e assinaturas em livros que vocês já tenham comprado, se vocês quiserem então vir ao meu encontro num dia específico em que a gente se encontre, não é para isso mesmo. Eu posso então fazê-lo, seria, enfim, com todo o gosto, não é? Poder ver-vos, tirar uma foto com vocês, com o livro, enfim, deixar-vos uma dedicatória, mas teria que ser dessa forma. Aqui nos Estados Unidos, quem não conseguir comprar o livro desta vez, se quiserem esperar pela versão em digital, podem esperar, ou então só numa próxima edição. Mais coisas. Os livros em Portugal são enviados 2 vezes por semana, quartas-feiras e segundas-feiras, ou seja, quem fizer encomendas antes de quarta-feira, o livro será enviado na quarta-feira, demora mais ou menos 2 dias a chegar. Quem fizer encomendas depois de quarta-feira já só recebe o livro, talvez na quarta-feira seguinte, porque só será enviado na segunda-feira seguinte. O valor do livro, o livro então físico é o valor de 15,99 mais portes. Os portes em Portugal são 3 euros, portanto é os 15,99 mais os 3 euros dos portes. Para quem vive fora de Portugal, dentro da Europa, se vocês quiserem, nós podemos ver quais é que são os portes e se vocês quiserem pagar os portes para enviar, seja para a Inglaterra, enfim, Luxemburgo, Suíça, já algumas pessoas me pediram. Se vocês quiserem pagar os portes, nós não temos problemas nenhuns em enviar, não é? É os 15,99 na mesma, mais os portes de envio para o país onde vocês estiverem. Nesse caso, provavelmente demora mais um bocadinho, obviamente, não é? Também temos que ter em consideração o Covid, enfim, a pandemia e tudo aquilo que, enfim, vocês já sabem que está a acontecer. E é isso, basicamente, eu acho, assim, de informações acerca de preços, como adquirir e etc. Eu vou-vos informando no Stories também qual é a quantidade que ainda temos a nível de percentagens, tipo, sei lá, quando nós vendemos 50%, eu vou-vos dizer, olha, 50% já foram vendidos, para vocês irem tendo uma ideia também de até quando é que conseguem comprar. Como eu disse, comprem só depois então de acabar o sorteio, não é? Se vocês forem participar do sorteio, vocês podem ganhar e vocês não podem participar a pensar que não vão ganhar, não é? Tu podes dormir, filha! E pronto, eu acho que é isto. Também diz-me quanto é, beijinhos. Eu depois vou ver os vossos comentários, está bem? No fim, porque agora não consigo ver. Estás a dizer dos envios serem caros. Ai meu Deus, que linda. É na Amazon. Posso também já aqui falar sobre isso. Em relação em colocar em plataformas como a Amazon, por exemplo, ou outras plataformas que existem. São opções que eu estou a ponderar para o futuro, não agora, porque é muito caro publicar na Amazon ou em qualquer outra plataforma. Eu tenho que pagar à plataforma, eu tenho que pagar mensalidade à plataforma mais uma percentagem em cima de cada livro que é vendido, enfim, uma série de coisas e não fica nada barato e o livro já ficou tão, enfim, um valor tão alto que nesta primeira edição nós não vamos ter nenhum lucro, é basicamente para pagar as despesas, que se eu pusesse na Amazon eu ainda tinha prejuízo. Portanto, como é óbvio, não é objetivo, como eu disse, eu fiz uma autopublicação, ou seja, foi tudo a nosso cargo e, portanto, não temos como custear ainda mais os valores de alguma plataforma desse género que nós fôssemos colocar o livro, sobretudo o livro físico, porque não existe Amazon em Portugal e então eu não sei como é que funciona para colocar um livro físico na Amazon. Enfim, tudo coisas que nós vamos ver no futuro, como eu disse, estamos a trabalhar neste momento com aquilo que temos e quem conseguir esta edição conseguiu. Numa próxima edição, vamos ver o que é que a gente consegue fazer, se nós
conseguirmos, faremos, não é? Claro que nós queremos, obviamente, facilitar o processo para vocês, para conseguirem ter o livro e o mais rápido possível, mas neste momento a maneira que nós arranjamos de ser o mais fácil, rápido e justo, mesmo a nível de preços, foi assim, porque lá está, usando uma plataforma que nos cobre tanta coisa, nós vamos então ter que aumentar o valor do livro para que compense. Não é esse o nosso objetivo. Portanto, para já, estas são as únicas formas de compra, através de mensagem privada, transferência, MBWay em Portugal, aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, Cash App, enfim, transferência, e fica o livro guardado para vocês para quando eu consiga entregar aqui nos Estados Unidos, ou esperam pela versão digital. Isso depois depende de cada pessoa. Há pessoas que não gostam de versão digital, gostam mais do físico, há pessoas que gostam de audiobook, também vai sair, mas enfim, tudo a seu tempo. Agora eu queria navegar pelo livro. Posso? Tu podes fazer a outra, acho da babada. Tu tá toda babada, miúda. Senta aqui um bocadinho, por favor. Tá cheia de sono. Faz o ó. Toma. Veste aqui invadir a live da mãe. Oh my god. Tu devias estar a dormir, sua abusada. Ok, então vamos lá aqui navegar pelo livro, que é para eu não vos prender muito tempo. Então, capa do Liberta-te. Ele aparece assim ao contrário, né? Porque enfim, estamos em live assim de frente. O título, né? Liberta-te. O subtítulo, As teias de uma relação abusiva. Aqui o design da capa é então uma cela, não é? Com algumas teias. E eu tenho as chaves na mão. Acho que vocês percebem a mensagem, não é? A mensagem é simples. Eu tinha tudo para me libertar e ainda assim continuava presa. E eu acho que é isto que acontece muito nas relações abusivas, é que tudo, não tudo, mas uma grande parte da nossa libertação depende de nós e, enfim, nós continuamos presas, mesmo tendo as chaves e podendo abrir e sair, não é? Enfim, deixem-me pôr isto aqui para eu ir vendo o que é que vai aparecendo. Ai, meu Deus. Sim, a Juliana queria aparecer. Uma questão, contaste logo de início ao magia o tipo de relação que tiveste anterior? Sim, mas vamos deixar essas perguntas para outra live, ok? Um dia posso ir fazer uma live com o Bai Magia, porque o Bai Magia foi peça fundamental para que este projeto saísse cá para fora. Não só pela relação que eu tenho com ele, não só pela nossa história, mas mesmo por ele ter... O Bai Magia chegou exatamente quando eu comecei a falar dele, oh meu Deus! Mas também por ele ter sido um dos maiores impulsionadores deste projeto, por me ter empurrado para a frente, por ter também contribuído financeiramente, não é? Como é óbvio. Enfim, ideias, a capa foi ideia do Bai Magia, 100%, tipo 100% foi ideia do Bai Magia esta capa, ainda antes do livro nascer. Ele já me tinha enviado, a capa vai ser assim, e depois nós já fizemos então adaptações e ajustes, e sempre o Bai Magia foi quem ouviu. Conforme eu ia escrevendo, ele ia ouvindo cada, enfim, página, cada capítulo, ia dando ideias. Obrigada, Bai Magia. Mas como eu disse, nós podemos fazer um dia uma live com o Bai Magia para que eu vos conte então como é que foi, qual foi o papel dele na realização do livro e, enfim, perguntas que vocês tenham para o Bai Magia ou em relação a isso que tu perguntaste, não é? Se ele sabia da minha relação logo desde o início. Sim, desde o início. Mas enfim, um dia a gente conta melhor sobre isso. Depois tem então o meu nome, não é? Aqui por trás temos então a cela de dentro, não é? A janela e dá para ver então a luz. E depois temos a sinopse, que eu vou-vos então ler agora aqui um bocadinho a sinopse. Obrigada, Bai Magia. Então vamos lá. Liberta-te é o relato corajoso, escrito na primeira pessoa por uma jovem que sobreviveu a uma relação amorosa abusiva. Desde os primeiros olhares ingênuos lançados ao príncipe encantado até à libertação decorreram 8 longos anos de permanentes conflitos que desvirtuaram a sua descoberta do amor. Mais consentido do que desejado, por força das convenções sociais, o primeiro amor da autora foi o inferno na Terra. Por instinto de sobrevivência, Ana Lobo nunca abdicou de si própria, reservando os sonhos para uma nova vida desenhada com zelo e à medida da liberdade indomável do seu ser, apesar da submissão a que estava sujeita. Foi difícil, mas libertadora, a decisão de pôr fim ao amor destruidor. A narração detalhada do rotineiro confronto com o abusador confirma a realidade das ameaças que aprisionam os mais ingênuos. Ana Lobo desvenda, com linguagem simples e generosa, as armadilhas da sedução abusadora, sinalizando o caminho a todos os jovens que desejam a libertação de amarras, mas não sabem como fazê-lo. Ana Lobo garante que vale a pena a coragem e o esforço inalienáveis para ser feliz como finalmente é. E esta é a sinopse do livro, então que vocês podem encontrar na parte de trás do livro, não é? Um resumo do que vem aqui dentro.
E agora vou então aqui navegar um bocadinho dentro do livro com vocês. Então, capa, contracapa e bandanas do livro, orelhas, enfim. Aqui tem então mais algumas coisas que eu escrevi que vocês depois vão poder ver no livro. Tem aqui uma arte que foi criada especialmente para o livro. Aqui tem então a foto da autora, neste caso sou eu, e algumas coisas sobre mim também que eu achei interessantes de partilhar com vocês. Pronto, isto aqui então é a capa, como vocês sabem, está tudo assim partido, não é? Depois o livro começa sempre então aqui novamente com o título. Depois vou aqui mostrar-vos então cada capítulo para vocês perceberem mais ou menos o que é que vocês vão encontrar dentro do livro, qual foi a dinâmica. São 13 capítulos, bastante pequenos, cada capítulo é bem pequeno para que a leitura seja fácil, fluida, etc. E vocês depois me dirão se a leitura está fácil, porque é isso que um autor quer, não é? Que a leitura seja fácil e que envolva e que vocês queiram saber sempre mais e que não consigam parar. Esse é o objetivo, não é? De um escritor, qualquer escritor tem esse objetivo. Um dos objetivos, não é? E então vou-vos ler aqui cada capítulo, qual é o título de cada capítulo e depois vocês imaginam o que é que está lá dentro e quando puderem comprar o livro saberão então de cada história que está aqui. Então, capítulo 1, a decisão. Eu já vos vou ler um bocadinho do capítulo 1. Capítulo 2, quem era eu antes dele? Porque existe sempre um eu antes dele e um eu depois, não é? Vocês sabem disso. Depois, enfim, antes e depois de tudo o que nos acontece na vida, existe um eu e depois existe outro eu, porque nós não somos iguais todos os dias, vamos supostamente aprendendo e melhorando com o passar do tempo. Terceiro capítulo, o príncipe encantado. Há sempre uma fase em que achamos que ele é o príncipe encantado, não é? E que se nos disserem que não, nós viramos leoas, ele é o meu príncipe encantado e eu vou ser feliz com ele para sempre. É assim que funciona, não é? Eu sei. Capítulo 4. O primeiro de 3.130 dias foi o tempo em que nós estivemos juntos. 3.130 dias. 8 anos e meio, mais ou menos. Capítulo 5. A grande oportunidade. Neste capítulo eu falo-vos mais um bocadinho mais sobre outra parte da minha vida que também teve muito impacto no tempo que a relação durou, mas que não é propriamente sobre a relação, mas enfim, que vos conta um bocadinho mais de mim, e enfim, vocês vão perceber. E este aqui, a grande oportunidade, é o capítulo maior, se eu não me engano, do livro, porque lá está, vai buscar outras coisas que eu achei que eram importantes de tocar e de pincelar para que vocês percebessem depois então o desfecho final da relação e enfim, e do livro também, não é? Capítulo 6, afinal ele é o tal, porque no capítulo 5 eu tive dúvidas, no capítulo 6 eu já tinha a certeza outra vez que ele era o príncipe encantado e ai de quem me dissesse o contrário, e nisto já se tinham passado talvez uns 5 anos de muitos problemas e eu continuava a lutar que ele era o príncipe encantado, enfim. Capítulo 7, a realização do sonho. Há sempre vários sonhos, não é? Quando estamos em relações abusivas nós temos tantos sonhos, enfim, em qualquer relação nós temos muitos sonhos e esse é o objetivo também, não é, da vida, é nós termos sonhos e corrermos atrás deles, porque senão não tem graça, não... O que é que estamos aqui a fazer, não é, se não corrermos atrás de sonhos, sejam eles quais forem. E então ali era supostamente para mim a realização de um grande sonho e que se mostrou mais tarde ser o roubador de sonhos, não é? Depois eu deixei de querer sonhar, deixei de querer, enfim... Capítulo 8, personalidade ou doença. Aqui entramos um bocadinho mais, na questão mais técnica, não é? Dos abusadores, dos manipuladores, dos agressores, das relações abusivas. Falo-vos então um bocadinho mais de qual é o perfil de um sociopata, de um psicopata, qual é a diferença de um psicopata para um sociopata, onde é que estes abusadores mais ou menos se enquadram, o que é que eles usam como características destes dois tipos de pessoas, não é? Que existem e enfim... Nós nunca sabemos quando é que vamos cruzar com um e quanto mais informação nós tivermos e quanto mais atentas nós estivermos, melhor. E esse é também um dos objetivos do livro, é alertar-vos, se vocês nunca passaram por isto, para como é que funcionam este tipo de pessoas. Se vocês já passaram, não se aperceberam muito bem como é que aquilo aconteceu, que vocês também consigam ressignificar a vossa história e perceber como é que aquilo aconteceu. Não estou a contar tudo, vocês vão ter que ler o livro para perceber que não estou a contar tudo. Mais, capítulo 9, da descoberta à decisão. Enfim, vocês vão perceber. Como ela disse, não contes tudo, mas não estou a contar tudo. Capítulo 10, que começa o inferno. Capítulo 11, a vítima.
Capítulo 11, o dia D. E a Juliana está a adormecer. Capítulo 13, o meu momento. Este foi o último capítulo, não é? E depois temos então a conclusão. E depois eu queria vos mostrar aqui umas páginas que são diferentes, que são umas páginazinhas do final do livro, que são páginas de alguns testemunhos de vocês, algumas de vocês que fizeram também parte deste projeto e que quiseram então partilhar a história que tiveram também, não é? Comigo, com vocês, e para que vocês percebam que, enfim, acontece há tantas anos e todos os dias, infelizmente. E então eu quis também dar-vos voz, não é? Da mesma forma que vocês me dão voz a mim, eu quis também incluir-vos aqui. Foi sugestão também de uma leitora, enfim, de uma seguidora, que eu já vou falar um bocadinho também sobre ela. E enfim, estão aqui alguns testemunhos vossos. Estou muito feliz de poder ter-vos aqui e o meu objetivo é, numa próxima edição, se for possível, que eu possa incluir mais alguns testemunhos. Não podem ser muitos, porque o livro não pode ter muitos, como é óbvio, né? Muitos testemunhos, porque depois fica muito exaustivo e cansativo, mas eu gostava de incluir mais um ou dois numa próxima edição. E depois temos então, para finalizar, os agradecimentos, que eu vou querer ler então aqui com vocês os agradecimentos antes de ler. Antes de ler, obrigada! Um bocadinho do primeiro capítulo. E pronto, é isso. Vou então ler-vos aqui os agradecimentos que vêm no final do livro e depois lemos então um bocadinho do primeiro capítulo. E é isso. E depois vou então tentar responder alguma pergunta que vocês tenham. E vamos lá. A Juliana já dormiu. Esta vida é demais. Agradecimentos. Chegámos ao final de um dos capítulos mais importantes da minha história. Aqui gostaria de agradecer a várias pessoas, sem as quais este projeto não teria ganho vida. Primeiramente, quero agradecer à Ana, de há 5 anos atrás, pela coragem de, mesmo em meio ao medo, ter tomado a decisão de escrever a sua própria história. Sem essa coragem, ela não teria hoje esta e tantas outras experiências para partilhar. Depois, o agradecimento vai para o meu marido, Joel Lobo, sem o qual seria impossível eu ter escrito esta narrativa. Ele foi o maior impulsionador, o maior suporte e quem sempre acreditou. Ai, estou-me a emocionar. Parva. I'm sorry, Juliana. Não só que eu era capaz, como precisava fazê-lo. Calma. Não vou chorar, não vou estragar a minha maquilhagem, só me falta. Ai, mãe, é tão parva, filha. Cuidaste? I'm sorry. Ok. Gostaria ainda de agradecer à minha professora e mentora, a Fabiana Bertotti, por não só ter criado o curso de escrita do qual participei, mas também por há tantos anos impactar a minha vida com a partilha das suas próprias experiências. Agradeço também ao meu designer, Denis Duarte, e à equipa de revisão da Revis pela cooperação e empenho. Por fim, e não menos importante, agradeço à minha família, pais e irmãos que nunca me abandonaram, mesmo tendo-me avisado tantas e tantas vezes sobre o possível desfecho daquele relacionamento. Ai, que parva! Ai, espera aí, estou quase no fim. Quando eu precisei do apoio e suporte deles, ali estavam, incondicionalmente, para me receber e acolher. Obrigada ainda àquelas que aqui partilham a sua história e leitor por me dar voz. Portanto, obrigada também a vocês, como é óbvio, por me darem voz, não é? Por me apoiarem nestes projetos, nestas coisas malucas que eu me lembro de fazer. Ai, ok. Vamos lá agora. O que é que elas estão a dizer? O próximo livro é sobre como encontrar... Oh my God, adoro! Adoro! Oh my God! Epá, essa fórmula não sei se tenho. Oh meu Deus. Oh, bicho, vai magia. Como é que se faz para encontrar um boy magia? Ensina aí. Bom, vamos lá então. Vamos ler um bocadinho do primeiro capítulo, só para vos aguçar a curiosidade e depois deixo-vos ir. Ai meu Deus. Ai, o que eu estou a fazer? Ok. Posso? Estão prontas e prontos? Então vamos lá. Eu posso me atrapalhar aqui um bocadinho porque eu estou um bocadinho emocionada, ok pessoal? Tenham paciência comigo. Que eu estou aqui a embalar uma criança, estou a ler os vossos comentários, estou nervosa e tudo mais. Sim, não o meu, claro. Ai, não vamos entrar aqui num problema. O meu não. O
meu é meu. Não me roubem. Já tive a minha dose. Deixem-me agora aproveitar. Então vamos lá. A cozinha era pequena, mas foi suficientemente espaçosa para acolher o palco da decisão. Aquela que eu persegui durante longos meses. Apesar de decidida, ali estava eu, sentada no chão da cozinha, que não era mais do que um quadrado onde mal conseguia estender as pernas. Porém, tinha todo o espaço que eu necessitava, não só para guardar os tachos e panelas que comprei com tanto esforço nos primeiros anos de adulta independente, como também para abrigar todos os meus pensamentos, reflexões e conversas com a família. E claro, a tal decisão. Mais tarde, aquela mesma cozinha, com espaço apenas para um fogão a gás, comprado em segunda mão e transportado numa carrinha alugada a um desconhecido, foi, finalmente, palco do derradeiro momento da decisão. Naquela cozinha decidi que chegara a hora de ter a tão adiada conversa. Foi ali, sentada no chão, que depois de muito chorar, de me tremerem as mãos, as pernas, as entranhas, até o cérebro, tomei a sofrida decisão, como se ela fosse mudar tudo, para sempre, ou um buraco negro se abrisse depois da resolução. Se a tomada de decisão foi difícil, mais penoso foi o caminho até ela. Não podia, por isso, depois de meses a fio de reflexão e muita dúvida, voltar atrás. E pronto. Este é então um bocadinho aqui do início do nosso livro, não é? Espero muito que vocês gostem, se vocês adquirirem, não é? Agora, mais tarde, enfim, em outros formatos. Espero muito que seja uma leitura fácil, mas sobretudo que seja uma leitura reveladora. Seja, como eu disse no início, para vocês, seja para alguém que vocês conhecem que passe pela mesma coisa, ou mesmo para alguém que ainda nem nasceu. Porque eu estava a produzir o livro quando estava grávida da Juliana, não é? E eu pensava, meu Deus, eu vou ter uma filha e eu só espero que ela não precise de passar pelo que eu passei. Só porque tu entraste, primo. E eu só espero que ela não precise de passar pelo que eu passei para aprender, porque eu sei que há pessoas que passam e nunca saem, e isso é que é triste. Porque, enfim, apesar de ter sido difícil... vai agir, sai daqui! Isso não vou chorar. Apesar de ter sido difícil, eu saí, né? Então, ok, valeu a pena, mas para quem não consegue sair, é muito triste. E, enfim, vou ficando por aqui, que eu não me quero emocionar. Espero muito que vocês tenham gostado da live. Opa, o livro está em português! Ela não vai conseguir ler! E pronto, é isso, pessoal. Tem perguntas? Deixem-me só dizer-vos mais uma coisa. A primeira pessoa que leu o livro fui eu, que estava a escrevê-lo. A segunda pessoa foi o Boa Magia, porque eu fui lendo para ele. E a terceira pessoa foi uma de vocês. E vocês vão perceber também ao ler o livro o quão importante é este projeto para mim, o quão importante foi o blog, o quão importante, enfim, são vocês também desse lado. Exatamente, Sofia. Aqui a minha irmã a dizer, a gente vai buscá-la, exatamente. E a primeira pessoa a ler, como eu estava a dizer, foi uma de vocês e eu vou então falar com ela em live no domingo. Quero também agradecer então aqui à Márcia por ter aceitado tudo aquilo que eu lhe propus. Ela fez parte também então muito deste projeto. O testemunho dela também está aqui e, enfim, eu não teria também conseguido sem a ajuda dela e, como eu disse, foi uma de vocês. Eu conheci aqui através das redes sociais, enfim, o quão bom é nós podermos tirar isto, não é? Fala-se muito das redes sociais serem prejudiciais, depende da forma como nós as utilizarmos. E então vamos ter uma live no domingo com a Márcia, que foi a primeira pessoa que leu o livro. Ela leu o livro ainda em rascunho, em bruto, o livro ainda não tinha passado por revisão, estava com muitos erros, e não tinha capa, portanto ela leu aquele amontoado de palavras que é bastante difícil, teve que ler em formato digital porque eu não conseguia enviar em formato, enfim, imprimido, que eu sei que também é ainda mais cansativo de ler. Ela leu em muito poucos dias e deu-me um feedback maravilhoso, deu-me ideias e, enfim, participou realmente no processo de criação do livro. Ela vai então dizer um bocadinho do que é que ela achou, vou-lhe fazer algumas perguntas e é isso, espero muito que vocês gostem, espero encontrar-vos então na live de domingo. Eu depois partilho com vocês no Stories a que horas é que será então a live. E se vocês também tiverem perguntas no entretanto, podem guardar para esse dia. E é isso. Lá está, espero muito que vocês tenham gostado. Vou só aqui recapitular como é que vocês podem adquirir o livro
para quem não está desde o início na live. A live vai ficar gravada, independentemente, mas quem está em Portugal é muito fácil, transferência bancária ou MBWay, e o livro é enviado para vocês, têm que me enviar então o comprovativo, o vosso nome e a vossa morada. Os livros são enviados quartas e segundas, ou seja, quem encomendar antes de quarta, o livro é enviado na quarta e normalmente demora cerca de 2 dias. Para quem encomendar depois, o livro é enviado então na segunda-feira depois e demora mais ou menos 2 dias. Volto a reforçar que existem poucas cópias e isto não é marketing, é mesmo, não tinha dinheiro para fazer mais cópias, esta é a realidade, não dava para investir mais do que investimos, foi um investimento muito grande e se vocês quiserem saber mais sobre o processo de criação e etc, um dia a gente faz uma live sobre isso, mas são muito poucas cópias e quem não conseguir esta edição, eu não sei realmente quando haverá outra edição. Obviamente haverá outra edição em algum momento, não pretendo ficar pela primeira edição, mas não sei quando é que haverá outra edição, portanto, para quem quiser realmente o físico, apressem-se. Mais coisas. Aqui para os Estados Unidos, como eu estava a dizer, a mesma coisa, quem quiser comprar o físico, apressem-se. Para quem está aqui nos Estados Unidos vai ter a sorte de ter, a sorte se quiser e se gostar, não é? De ter o livro autografado e com dedicatória, porque ele vai passar por mim primeiro. E sou eu que vou fazer os envios daqui, né, dos Estados Unidos. Aqui para os Estados Unidos só vêm 30 livros, alguns deles já estão, não é, reservados para pessoas próximas, amigas, enfim, que também estão aqui para me apoiar, não é? E que me estão a apoiar e eu tenho muito a agradecer às pessoas próximas, aos meus amigos, amigas e à minha família que estão sempre a apoiar e enfim, alguns livros já foram vendidos, só aqui neste entretanto de ter posto o vídeo e ter começado a live, acho que já vendemos uns 3 ou 4 livros e como eu disse, não há muitos. Eu vou partilhando com vocês nos stories então, conforme formos vendendo, qual é a capacidade que ainda temos, para que vocês saibam se ainda vão a tempo de comprar o livro ou não. Disse tudo? Disse tudo? Acho que disse tudo. É isso, pessoal. Sim, para a Inglaterra também podemos enviar, como eu disse. Sim, para outros países então fora de Portugal. Como eu disse, e mais uma vez eu repito, se vocês quiserem pagar os portos, não há problema. Nós podemos então perguntar nos correios quais são os portos, não é? Para o país em que vocês vivem e fazemos o envio sem problema nenhum. Aliás, agradecemos muito, não é? O vosso interesse pelo nosso livro. Muito obrigada, um grande beijinho, obrigado por estarem aí, eu continuo aqui deste lado, à distância de uma mensagem, vou agora então continuar a responder a todas as vossas mensagens e comentários, muito obrigada a cada uma de vocês que esteve aqui na live. Já me ia esquecendo! Ana sendo Ana, eu vou fazer um livro, As Trapalhices da Ana, porque a sério, eu sou muito trapalhona, o sorteio, oh my god! O sorteio, já me ia esquecendo! Pessoal, o sorteio então, como é que vai ser? Básico, como aqueles sorteios que vocês já estão habituadas, que é para não complicar. Eu vou então, depois da live, pôr uma foto no feed, que vai ser então a foto oficial do sorteio. Vai ser a próxima foto que sair depois desta live, vai ser a foto oficial do sorteio. Vocês só precisam então de marcar algumas pessoas nos comentários, 2 pessoas nos comentários, que vocês achem que, enfim, poderiam beneficiar, não é, do livro e desta história, ou nem que seja só desta live, para que elas pensem um bocadinho mais, ou nem que seja só dos destaques que eu deixei também no meu Instagram, sobre aquilo que eu vos falei no Stories ontem, foi ontem que eu vos falei no Stories, eu deixei nos destaques com o nome Liberta-te. Marquem então 2 pessoas que vocês achem que possa beneficiar desta informação, enfim, nem que seja pela reflexão, mesmo que não seja para comprar o livro, e partilhar no vosso Stories então essa foto do sorteio ou o vídeo que eu partilhei hoje de manhã. Enfim, como vocês quiserem, agradeço a toda a gente que tem partilhado e o sorteio vai durar... Vou agora decidir aqui quanto tempo é que o sorteio vai durar, não sei quanto tempo é que o sorteio vai durar 2 dias, para não ser muito tempo e para que quem não sair vencedora possa então adquirir o livro antes que ele esgote. 2 dias é muito tempo? I don't know. Um dia? Não sei. Não, um dia, vá. Não, vai durar 24 horas e depois mais tarde eu posso vir a fazer outro sorteio de outro livro, porque eu não quero que vocês corram o risco de não conseguirem comprar porque estão à espera de ver se ganharam o sorteio, estão a ver? Então não, ok, 24 horas, então a partir do momento em que eu partilhar essa foto, vocês vão ter 24 horas para marcar amigas, amigos, enfim, os homens também, porque, enfim, os homens também sofrem às vezes com algumas mulheres abusadoras e alguns homens também podem, através desta informação, não perpetuar comportamentos
manipuladores, porque há muitas relações em que não são relações abusivas, mas existem situações de abuso, né? E então, se nós pudermos consciencializar cada vez mais pessoas para que as relações sejam cada vez mais saudáveis, vamos fazê-lo, porque isto impacta em tudo na nossa vida, em tudo, e quem disser que não é mentira, porque eu dizia que não. Eu dizia que aquela relação não tinha nada a ver e não ia impactar a minha vida profissional, não ia impactar os outros campos da minha vida, não que não ia. Só me bloqueava em tudo e mais alguma coisa, ainda me puxava assim para trás. Mas enfim, 24 horas então para o sorteio, vou partilhar a foto, tag 2 amigas, amigos, enfim, quem vocês acharem que vai beneficiar. Não me taguem, pelo amor de Deus, pessoas famosas e que não vão ver e que não se vão beneficiar, porque não é esse o objetivo. Partilhar no Stories então, preferencialmente eu gostava que vocês partilhassem o vídeo, mas se vocês quiserem partilhar então a foto do sorteio, enfim, também não é por aí. Eu vou ver então depois se vocês cumpriram as regras. Como é dentro de 24 horas, eu consigo ver então o vosso Stories e consigo fazer então o sorteio através, né, daqueles sites de sorteios. Quando eu for fazer o sorteio, então, eu gravo para que seja então, para vocês verem quem é que foi a sorteada e para que vocês saibam depois se devem ou não investir no livro. E é isso. Sim, a tia publicou um livro! Ai, eu adoro, as minhas sobrinhas são tão fofas. Ai, eu tenho reação da família. Eu vou fazer aí um videozinho compilado com as reações da família, porque ninguém sabia. A única pessoa que sabia sobre o livro era o Boy Magia e uma de vocês que foi quem me ajudou então a ler o livro, aquela primeira leitura que eu precisava que fosse feita por alguém que não conhecia a minha história, e foi então uma de vocês que eu escolhi para o fazer. O meu pai não sabia, a minha mãe não sabia, os meus irmãos não sabiam, ninguém sabia. Eles só souberam quando os livros chegaram e a reação deles foi muito, muito engraçada e nós gravámos, portanto, vou fazer um compilado e partilhar com vocês algumas das reações das pessoas mais próximas a mim. E é isso, um grande beijinho e até amanhã ou até domingo, se não nos virmos antes disso, não é? Mas eu não apareço aqui no Stories. E é isso, pessoal, um beijinho. Tenho aqui perguntas, calma, eu não percebo nada disto. O que te inspirou a fazer o livro? Qual o valor do livro? Tem em Portugal, estou em UK. Será que dá para enviar? Já respondi a isto tudo. E o que te inspirou a fazer o livro? Essa pergunta eu vou guardar e vou então fazer um vídeo a responder a todas essas vossas perguntinhas, porque eu sei que vão surgir mais e acho que ficaria melhor se eu fizesse um livro já a explicar tudo como é que foi, porque foi um processo de muita, muita aprendizagem e do qual eu me orgulho muito e, portanto, eu quero deixar o porquê que eu fiz, o que é que me inspirou, qual é o meu objetivo e etc. Num vídeo bem feitinho. Um beijinho, tchau, tchau!